Vamos falar sobre a eleição do Fluminense, Sérgio Frias. O que você traz para a gente sobre esse tema? Bom, eu tive acesso ontem a essa decisão que foi passada. Acabei recebendo por WhatsApp. Diz o seguinte: artigo 164 do Estatuto do Fluminense. O eleitor deve expressar seu voto assinalando os nomes dos candidatos de sua preferência, cédula ou sistema informatizado, que venha a ser implementado no clube na forma disciplinada no regulamento geral, nos regimentos competentes, aprovado pelo Conselho Deliberativo. Se você for observar a decisão judicial que disse que, no caso do Fluminense, a eleição tem que ser presencial baseado no artigo 164 do Estatuto Fluminense e considerar o Estatuto do Vasco é cair em cédulas, papai, tem que ser assim, é a mesma coisa. Qualquer modificação que viesse a ocorrer, mesmo com uma lei em vigor, mesmo que essa lei impingisse que tinha que ser, você tinha que formalmente ir para o Conselho Deliberativo falar. A lei não impingia, tanto não impingia que ela está aí, ela segue, e o Fluminense não teve, o Flamengo não teve. E essa história de que o estatuto tem que estar escrito lá com letras garrafais, expressamente, e não tacitamente, que a eleição será presencial, essa conversa fiada. Ah, mas era um período de pandemia. É. E nesse período de pandemia, naquele mesmo período, a eleição do Botafogo foi presencial, a eleição do São Paulo foi presencial, a eleição do Corinthians foi presencial, e a eleição para vereador e prefeito, 8 dias depois, com São Januário sendo uma das 7, foi presencial. Essa decisão que foi tomada em relação ao Vasco, que as pessoas foram à justiça, porque a justiça não decide sozinha, alguém tem que ir lá. Essas pessoas foram à justiça para pedir a suspensão da eleição, cuspindo na cara de mais de 3 mil sócios do Vasco, porque aí é estatutário, não tem o que interpretar. É cumprimento de estatuto. Aquela eleição foi estatutária, dentro daquilo que o Estatuto do Vasco diz. E por que será que o Fluminense quer que a eleição seja presencial? O Flamengo, porque eles são arcaicos, eles estão no século XX, eles estão no século XIX? Não. Porque eleição online? O Internacional tem uma matéria de maio, dizendo que desconfia-se que a eleição online o robô votou. Eleição online no Vasco, morto votou. Não é uma eleição de 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, 100, é uma eleição de 2, 3 mil pessoas. Uma grande eleição no Vasco tem 5, 6 mil pessoas. São 10 horas de pleito. 10 a 12 horas de pleito, melhor dizendo. Por isso que é para ser presencial. Então, essa história, não é que o Vasco se modernizou, não. É que deram um grande golpe no quadro social do Vasco. Que foi lá em São Januário votar. E por maioria não votou em nenhuma dessas duas chapas que está lá. E está falando aqui quem terminou em quinto. Mas tem que admitir isso. Diga, Magalhães. Sérgio, o Fernando está aqui, o Fernando Roncari, ele está aqui tentando contribuir, mas ele está partindo de um pressuposto que está equivocado. Ele está dizendo, ó, estatuto nenhum pode conflitar com a lei. Até aí tudo bem. A lei Pelé obriga o voto à distância. Não obriga o voto à distância. Em primeiro lugar, a lei Pelé não obriga o voto à distância. Isso inclusive, você tem que respeitar o estatuto. Não obriga. Se ela obrigasse, observe o seguinte: você tem um estatuto. Quem é que te protege com relação ao estatuto que você tem? Quem é que te protege? A Constituição Federal. Está lá no artigo 217 da Constituição Federal que os clubes se organizam, etc. Ah, mas mudou a lei. Vou dar um exemplo aqui. Mudou a lei em determinado momento que não podia haver mais do que uma reeleição. Não mudou? Você podia se reeleger apenas uma vez. O Roberto Dinamite
Essa lei já tinha passado. Roberto Dinamite queria ser candidato em 2014, se o Vasco fosse campeão carioca. Ele tinha sido eleito em 2008, 2011, 2014. Aí no Conselho Deliberativo houve, as pessoas não têm memória, eu tenho. No Conselho Deliberativo, em 2014, houve uma reunião para que ficasse impedida mais de uma, estou falando da época do mandato do Roberto Dinamite, mais do que uma reeleição. E aí, no Vasco, no mundo do Vasco, internamente no Vasco, a questão foi resolvida assim. E o Roberto Dinamite ainda dizia o seguinte: não, mas eu posso ser, porque essa modificação que está sendo feita no ano eleitoral. Então, se o Vasco fosse campeão carioca em 2014, ele tinha a ideia de poder ir para uma nova eleição, mesmo com uma legislação que dizia que não. Então, não é assim. Além da legislação, além da Lei Pelé não obrigar, não impingir, o que essas narrativas falsas, esses fake news ficaram falando ao longo de um ano, até acontecer o que aconteceu no Flamengo, de que não, ela manda sim, você não sabe interpretar a língua portuguesa. Eu sei muito mais da língua portuguesa do que os bobocas que estavam falando que sabiam. E aí depois ficou muito claro. Se não está impingindo, não está mandando. Está autorizando. Havia uma autorização. Mas se houvesse uma determinação, o Conselho Deliberativo do Vasco tinha que se reunir para quê? Para que houvesse uma adequação à lei, que aí ia ser feita dentro das normas presentes no Estatuto do Vasco. Como foi feito, por exemplo, da criação do regimento interno da Assembleia Geral. São coisas que foram feitas ao longo do tempo porque a lei mandou fazer. A lei mandou fazer, então está feito? Não, aí você tem que ver a maneira que você vai fazer. Então isso que aconteceu com o Vasco não existe. Foi um grande golpe. Um golpe mortal, porque matou aquilo que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama é num futuro, com a mesma gestão que está lá. E isso, evidentemente, só foi possível porque houve esse golpe contra o clube. Houve essa sistemática de erros contínuos que trouxeram ao Vasco essa gestão que aí está, buscando agora, em outubro de 2022, que finalmente o Vasco tenha com ela mais de um mês na primeira divisão. Essa que é a realidade. Perfeito, Sérgio. O Fernando está até aqui concordando com a nossa explicação. A Lei Pelé prevê, o erro de interpretação foi da minha parte. A previsão não é obrigação. Ela diz que pode, mas é facultativo. Pode falar, Sérgio. Desculpa, Magalhães, mas se ela obrigasse, ainda assim, você teria que chamar o Conselho Deliberativo do Vasco, para o Conselho Deliberativo do Vasco se adequar a isso.